Olá, eu sou a Renata, sou professora coordenadora da área da saúde no INIC e nós vamos dar início agora ao painel da saúde com a presença do professor Mário Lima e da professora Marcele Neves. Primeiro, queria começar agradecendo muito a participação de vocês, né? E aqui para situar o pessoal, gostaria de saber, né, para passar aqui, o que vocês desenvolvem aqui na universidade, né? Vocês são docentes em reabilitação neurológica, né, que em pacientes com lesões neurológicas, tanto agudas quanto crônicas, como AVC, lesão medular, paralisia cerebral, entre outros, né? Então, dentro disso, o que vocês desenvolvem aqui na universidade? Olá, Renata, obrigado pelo convite, professora Marcele. No nosso grupo de pesquisa de engenharia de reabilitação, nós desenvolvemos desde equipamentos para esse público, software, aplicativos, até a parte de pesquisa e protocolos clínicos. Então, a gente vem desenvolvendo pesquisas para pacientes pós-mastectomizados, pacientes com hérnia de disco. Nós temos um grupo de pesquisa em laser na espasticidade, a parte de robótica, desenvolvimento de games para esse público direcionado com os protocolos, reabilitação cardiorrespiratória para pacientes com lesão cerebral. Nós estamos trabalhando também com essa parte de inclusão social desse público e, mais recentemente, encaminhamos alguns projetos para o CNPq para desenvolvimento de equipamentos de órtese direcionado a esses pacientes. E para complementar também, a gente sempre tem o cuidado de trabalhar junto com os alunos por meio das ligas acadêmicas, estimulando, né, o estudo, aprofundando esses estudos e essas pesquisas. Muitos desses alunos iniciam também as suas carreiras de iniciação científica junto com a gente, dentro desses projetos. E para uma abrangência de ação social, a gente tem também alguns núcleos de estudo, né, como por exemplo agora vinculado, né, às lesões neurológicas, mas nós temos também o núcleo de estudos no processo do envelhecimento humano, no qual a gente tem a união de professores pesquisadores aqui da instituição, membros da sociedade civil, pessoas vinculadas a políticas públicas dos municípios aqui da região, para que isso tenha uma repercussão dentro da sociedade, né, dentro dessa visão, né, da universidade como uma universidade comunitária. A pesquisa não pode ficar restrita aos nossos laboratórios, né, aos grupos seletos, muitas vezes aos quais a gente vai fazendo parte, mas que isso tenha uma abrangência e que chegue ao público. Muito interessante. E dentro aqui, né, do nosso tema do INIC, né, que é a era digital e as suas implicações, tanto as implicações sociais, né, tanto enfatizando os desafios e as contribuições, né, eu gostaria de saber, né, como que a tecnologia digital ela está sendo utilizada, né, nas suas pesquisas relacionadas à reabilitação neurológica, né, que é a área de especialidade de vocês. Nós tivemos um desafio muito grande na época do Covid, que nós precisávamos entregar pesquisas, nós precisávamos entregar atendimento para a sociedade, que uma pessoa após um AVC, lesão medular, pós-Covid mesmo, ela é uma pessoa acamada, a pessoa não pode. Então, não pode ficar sem assistência. Então, nós reinventamos a telereabilitação, nós reinventamos um atendimento nessa área durante esse período e, por que pareça, tivemos bastante êxito, porque era melhor o que nós estávamos propondo dentro dos protocolos do que a pessoa não ter assistência alguma. E aí, tudo que a gente vinha desenvolvendo na instituição, igual a professora Marcele, ela é presidente de uma liga acadêmica, ela ia passando isso para a sociedade de alguma forma. E hoje, né, a professora Marcele pode falar com mais propriedade, o que ela vem instigando os alunos nessa parte da era digital. A gente continua realmente, né? Esse período da pandemia foi um grande desafio para a gente e também foi um grande patamar de amadurecimento. Então, a partir dos momentos que a gente venceu aquela barreira do como fazer, iniciamos, né, todo esse processo de realização, então as possibilidades de trazermos palestrantes de fora, de alunos de outras instituições participarem dos estudos que as ligas estavam realizando. Os estudos de caso clínico ficaram muito fortalecidos durante esse período e isso se mantém até hoje. A Liga, por exemplo, ela continua
remota, ela continua com as grandes palestras, né, as palestras que têm mais relevância para a sociedade, são palestras abertas no canal da Univap, no canal do YouTube da Univap, para que toda a sociedade possa acessar. Nesse período foi um período de oportunidade para a gente se vincular à Associação Vida Plena com Parkinson. Então, pessoas ali que ficam extremamente limitadas, restritas, né, por N motivos, pelas dificuldades de mobilidade inerentes do processo da doença, conseguiram participar de uma forma superativa. Então, eles palestravam junto com a gente, eles davam seus depoimentos e é uma parceria que segue até hoje. Né? A gente manteve esses bate-papos virtuais, levando sempre conhecimento, difundindo informações, que é um dos principais papéis que a gente assume, né? E que essas informações sempre com esse cuidado, de que elas cheguem ao maior número possível de pessoas. E a gente teve até que rever o entendimento, por exemplo, o público que a gente estava atuando, em qual rede social que ele estava, o tipo de acompanhamento que ele consegue fazer, é pelo celular, é pelo computador. Então, todas essas adaptações que a gente vai fazendo serviu também para o nosso aprendizado. E o aluno que saiu formado com esse conhecimento, com essa habilidade desenvolvida, com certeza se mantém. Olha que interessante. E o legal é assim, o aluno, professora Renata, ele está conduzindo essa liga ou passando essa informação não somente para os colegas ou algum colega nosso passando, tem paciente também que ele entra. Então tem uma linguagem a ser adotada e tem um protocolo a ser adotado também. Então o aluno ele sai com uma formação, uma visão muito pedagógica. Eu falo para o nosso aluno, você tem que ter, todos nós somos pedagogos, todos nós somos professores, porque nós temos que ensinar e responder as perguntas dos nossos pacientes. Sim. E esse projeto que a professora Marcele fez a parceria, ele vem a calhar numa oportunidade muito boa, porque é um público que precisa muito da contribuição do ajudante, do auxiliar, do cuidador, da esposa, do filho. E esse pessoal, quando começa qualquer doença progressiva, eles não sabem o que fazer. Então, a informação, né, nesses desafios digitais, né, isso daí dissemina bastante de uma forma muito rápida e responsável, com um estudo, né, e por trás de uma academia da universidade. E assim, considerando a experiência de vocês, não só na clínica, no dia a dia, né, que a gente vê que é um fluxo grande, né, de pacientes e alunos, né, tendo que administrar tudo isso. Então, considerando essa experiência, quais que seriam assim as contribuições mais significativas que vocês acham, né, da tecnologia digital no tratamento dos pacientes que têm essas lesões neurológicas, como um pós-AVC, né, um Parkinson, uma paralisia cerebral? Quais que seriam, né, as principais contribuições da tecnologia digital que vocês vislumbram, né, tanto na pesquisa em si, né, quanto na rotina clínica mesmo, né? Então, hoje, a Clínica de Fisioterapia da Univap, atenção secundária, nós fazemos mais de 13 mil sessões de atendimento. Então, tanto pelo SUS, como também pelo plano de saúde da Unimed, o maior plano de saúde. Então, nós temos uma quantidade de pacientes que, assim, é um fluxo muito grande no aprendizado. No nosso setor, por exemplo, a gente vê toda essa parte de pesquisa que a gente desenvolve junto com os alunos do programa de engenharia biomédica, mestrado, doutorado, a gente tenta entregar o protocolo clínico da pesquisa para essa sociedade. Então, nós somos um dos grupos que publicamos e trabalhamos na área de neurologia, que é uma área muito difícil a ser adotado os protocolos, mas a gente vem fazendo, a professora Marcele é integrada nessa parte do SUS, que as políticas públicas, ela é professora da atenção terciária, então ela sabe as necessidades das políticas públicas, tem a demanda que a prefeitura traz, justo como eu comentei, nós somos credenciados no SUS, e aí nós vamos desenvolver pesquisas para esse público e a gente entrega para a sociedade. Entrega tanto também para a Secretaria de Saúde, para os parceiros, para as clínicas dos nossos próprios alunos que formam. Então, o aluno, eu falo para ele que é um protocolo clínico de AVC. Hoje, 101 milhões de pessoas no mundo têm AVC, 9 mil pessoas têm lesão medular no Brasil por ano. Nossa, então, nós temos um custo muito grande para o sistema de saúde. E o nosso objetivo é baratear a tecnologia, dar a informação
É isso que é o papel social da sociedade. Quando a gente fala em desenvolver um equipamento, professor Renato, nós estamos falando em desenvolver alguma coisa de baixo custo. Sim. Que a professora Marcele vai comentar um pouco aqui, nós né? temos um robô de R$500 mil, que foi projeto de pesquisa financiado pela FINEP. Mas a acessibilidade, esse robô existe? Não. Aí a gente desenvolve games, né, com baixo custo para entregar para a sociedade. A gente desenvolve outros projetos alternativos, a gente desenvolve equipamento, a gente desenvolve mais acessíveis, para a gente tentar fazer com que as pessoas sejam assistidas de uma forma, todo mundo igual, justo, quem tem condição financeira, quem não tem condição financeira. Isso é muito importante porque fortalece esse conceito de que o direito a um processo de reabilitação de qualidade é para todos, né? É um direito universal do povo brasileiro. Então, quando a gente tem um equipamento com esse custo, né? Que existem 2 modelos no estado de São Paulo, eu tenho certeza, no Brasil eu sei que também é um número baixíssimo. E a gente coloca isso à disponibilidade dos alunos, mas com o objetivo de levar esse enriquecimento, essa possibilidade para os pacientes sem distinção. Então não é uma questão de quem pode pagar por esse tipo de serviço, numa entrada particular ou algo assim. Ele está disponível para o paciente que é conveniado SUS, para o paciente que é conveniado Unimed, para o paciente que é taxa. Então, para pacientes que participam de forma de pesquisa, né, dentro de uma entrada social, então a gente disponibiliza isso e vai abrindo os olhos tanto dos alunos quanto dos colegas profissionais também, de que existe essa tecnologia e que ela favorece. Uma das pesquisas que a gente, né, desenvolveu junto com o nosso grupo dentro do laboratório mostrava assim que para o paciente que negligencia, né, que ele para de reconhecer aquele membro que ficou com sequela da lesão e para de utilizar ele na rotina do dia a dia, por dificuldades múltiplas, por receio, por dor, né, vários fatores limitantes. Quando a gente colocava esses pacientes ali na game terapia, ele conseguia cumprir 30 minutos de sessão com satisfação, participativo, legal. Chegava interessado, ele vence muitas barreiras para chegar até aqui, né, a aceitar participar de um projeto, nunca é um mecanismo muito fácil para essas pessoas. E aí depois que ele iniciava, quando a gente comparava, né, por questionários de qualidade de vida, porque esse é um cuidado muito grande que nós temos, não só de ver a função dentro da instrumentação biomédica, mas de ver o impacto que isso vai ter na vida pessoal, no dia a dia e de que forma isso contribui socialmente, não é? E aí o fato deles virem, usarem e participavam ali sem fugir da terapia, e depois a gente vê pacientes que chegavam com muito apoio e irem embora caminhando melhor, não é? A gente observava isso. Pacientes que depois de um tempo nesses processos de tratamento, né, que participavam na pesquisa e davam continuidade nos programas de reabilitação aqui da Univap, que dirigem o próprio carro. Olha, então até autonomia... Seria até a próxima pergunta, né? Os avanços recentes na tecnologia desses pacientes com lesão medular, né? Quais seriam os avanços, né? Que você já até dizendo, né? Devolve para ele o seu papel e que, por exemplo, isso era pensado há, sei lá, 10, 20, sei lá, 30 anos, não precisa nem muito tempo atrás, né? Hoje, com a tecnologia digital, vocês observam que realmente, se a gente for comparar quando ela não era tão empregada, né, no tratamento desses pacientes, e hoje, foi muito, assim, foi gritante o avanço e ela, né, efetivamente, aonde que ela mais contribuiu, né? Até a professora Marcele citou alguns exemplos, né, dessa questão, né, o professor Mário também, da questão do videogame, do robô, só que pena que não é acessível, né, para todos os pacientes e assim, a resposta do paciente usando a tecnologia digital, ela realmente tem melhorado, né, tem uma melhora efetiva em relação a quando não era tão empregada? Na verdade, professora, nós temos hoje recursos terapêuticos, né? Vamos falar Deus da proposta da Universidade de Duke, do professor Miguel Nicoleles, de estar pondo chips e fazendo robôs articulares, fazendo movimento. Como na Copa do Mundo, né, que foi chutada uma bola lá, que então era para ser vamos dizer, o case da reabilitação naquela época.
Então todo mundo ficou esperando isso. Então existe muitas pesquisas nessa área. Nosso grupo hoje, na parte pré-clínica, nós fazemos, nosso desafio é agora tá pondo membrana miniótica, membrana miniótica na lesão medular e laser em outros grupos pré-clínico, lógico, animais, ratos, mas nós estamos vendo tanto da parte motora sensitiva, desde 2008 fazendo essas pesquisas, mas também na parte autonômica, né? Vendo agora toda a parte de volta das funções urinárias desses animais. Então isso é uma coisa que está dando muita satisfação, que a gente quer avançar isso para pesquisas clínicas futuras. Então a gente vem observando que são pesquisas com muita responsabilidade, vai ser os resultados agora histoquímicos, da imunistoquímica, histológicos, então é importante ressaltar, né, o grupo que faz isso, que é a professora Luciana, a professora Mirella, né, mais os alunos de todos os cursos da biomédica, da fisioterapia, da engenharia, então dos programas de mestrado e doutorado da Univap, engenharia biomédica. Então isso é uma importância que eu falo que é social, porque assim, o custo desses pacientes para o sistema único de saúde, para os planos de saúde, era muito caro, são pacientes, e até mesmo são pacientes que ficam posteriormente, a gente tem que levar isso muito em conta, inválidos. Então, se a gente pegar uma cascata de eventos que vem acontecer, nós temos que fazer até um plano de trabalho, um plano de negócio para ver o que nossas pesquisas vão impactar na vida desse pessoal. Foi uma pesquisa que nós desenvolvemos, porque nós dávamos altas para esses pacientes, professor Renato, e esses pacientes, eles pediam vaga depois de um ano de novo, perdíamos todo o trabalho nosso. Aí nós falamos, alta agora, aí sentamos, discutimos, fizemos um projeto de extensão universitária que a gente ensinava eles a andar de bicicleta, chama handbike, na piscina começava o caiaque, depois ia para as represas da universidade e andar pra não perder toda a evolução que teve, né? Aí desenvolvemos caiaque, porque cada um tem um nível de lesão. Eles foram jogar golfe no Santa Rita, um projeto também que desenvolvemos lá junto com a Juraci, que tem até hoje. Então foi isso, era um projeto que tinha começo, meio e fim, foi para iniciativa privada e as pessoas fazem isso no município. E aí as pessoas não são mais, elas viram para-atletas. Elas de alguma forma, mas também não fica naquela dependência da fisioterapia e da reabilitação. É esses desafios sociais que eu falo, que nós temos que pensar, porque a sociedade precisa ser ajudada. Por isso que eu falo, nós temos um problema, aí vem a solução pensante. Esse é o desafio nosso, de pensar, porque, como eu sempre falo, nós estamos aqui com uma garrafa de água mineral, todo paciente, ele é diferente, é um nível de lesão, é um tipo de doença, é uma área cerebral ou medular e um nível. Se eu faço isso daqui, é o nível da medula que sai daqui, se eu estendo meu joelho, é outro. Então, dependendo do nível, é um quadro clínico que o paciente vai ter, se ele vai ter tronco, não vai ter perna, não vai. Então, aqui é garrafa, é tampa Perrier, que não dá em outra água para tampar. Bem individualizado, né? É muito personalizado, tem que, né, tratar aquele paciente ali, né? Individualizado mesmo, suas particularidades, isso é um desafio, né? Nós ficamos muito bons, né, professor Marcelinho, em avaliar. Sim. E nós não deixamos passar um grupo muscular do paciente. Nós não deixamos tudo que ele tem, porque nós temos que cuidar do que ele tem e do que ele não tem após uma lesão. Sim. Então, talvez cesado, lesão medular, criança com paralisia cerebral, nós temos um bebezinho que chega para nós com 2 meses. Eu tenho a responsabilidade que ele tem mais uma musculatura do que a outra, de crescer simetricamente, tem uma perna mais curta do que a outra, como que eu faço? Sim. Eu tenho a responsabilidade de cuidar dele a longo prazo. Por exemplo, eu estou aqui há 22 anos na Univap, então nós temos crianças que estão aqui que já são adultos. Então, nós temos uma responsabilidade de começo, meio e lá na frente falar, olha, você está de alta. E por isso nós temos que pegar e ser as mentes pensantes na universidade, fazer propostas diferenciadas, esse é o nosso desafio. Isso que eu falo, né? São os desafios que nós temos diariamente. Então, e até nesse contexto, né, que estão falando dessa parte social, né? Entrando, né, nessa parte social, os efeitos, né, psicossociais aí de incorporar as tecnologias digitais nessa reabilitação neurológica que vocês desenvolvem, né? Quais que seriam, assim, que vocês poderiam destacar aqui pra gente? O que a gente pode observar, assim, com muita segurança é que é a mudança da autopercepção. Então, essas pessoas, elas começam a se enxergarem como pessoa com uma determinada doença, como uma pessoa que tem aquela sequela, e a promover essa mudança de olhar da sociedade também. Então, quando a gente dá aqueles exemplos de
por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, né, dentro de todas as limitações, mas também de todas as possibilidades que ela tem. Conforme ela vai atingindo a idade mais madura, né, sua juventude ali, principalmente, de já serem encaminhados para academias terapêuticas, então de se verem atuando, né? Junto com a Liga nós participamos de um projeto com pessoas com síndrome de Down que jogam futsal. E dentro do grupo, uma jovem de em torno dos 22, 25 anos, que né, depois da nossa participação lá hoje, ela já fala muito em, por exemplo, vir para a universidade para fazer a sua formação em educação física. Porque ela já começou a atuar dentro do futsal, não só como uma jogadora, mas como uma instrutora para crianças menores. Sim. E enquanto os alunos vão vivenciando isso, né, essa vivência mesmo, isso traz um engrandecimento de conhecimento, de formação profissional para eles gigantesco. Porque daí eles também saem daqui propagando isso, né, das N possibilidades de você sair do papel de uma pessoa que vai 2 vezes na semana à fisioterapia para se tornar um paratleta do golfe, da handbike, de um futsal down. Então são essas características que a gente busca modificar. E aí quando a gente trabalha junto com as políticas públicas, né, então quando o professor está lá nos representando, junto às secretarias de saúde, vários professores aqui da instituição têm essa atuação em conselhos, em grupos externos também. A gente leva isso para fora daqui e muda o caráter da sociedade de olhar e até mesmo da secretaria de investir. Dentro da área de fisioterapia, a gente teve a participação do coordenador da fisioterapia aqui no município falando sobre o aumento do investimento na fisioterapia, porque ele vê assim que quando a gente comprova que as pessoas têm tratamento com mais qualidade, mais vezes na semana, por um tempo maior de terapia, com recursos específicos disponíveis, a melhora é maior. E aí você reduz, apesar de você ter um investimento inicial, que às vezes assusta, mas ao longo do tempo, esse custo social diminui. Então a conta começa a se equilibrar de uma forma mais adequada. E isso é uma das repercussões do trabalho que a gente realiza aqui. Muito interessante. E assim, quais que os potenciais benefícios aí que vocês vislumbram, né, baseado na experiência de vocês, das intervenções digitais para os pacientes com paralisia cerebral, em termos assim de independência e inclusão social, né, que até você já falou um pouquinho isso para, né, deu alguns exemplos aí para a gente antes, né? Na verdade, professora, a gente, como eu falei, a gente vê demanda, né? Então chegou uma demanda agora, após a parceria da professora Renata, que a gente precisa, você falou de paralisia cerebral, mas eu vou falar um pouco agora de Parkinson. A professora Marcelo vai comentar isso melhor, eu acho, mas assim, tem um recurso terapêutico, tem como melhorar a rigidez dele, tem como melhorar o tremor. A droga, Prolop, L-Dopa não está fazendo efeito mais, está intoxicando o paciente. Nós precisamos atuar de alguma forma. Então a gente quer entregar alguma coisa diferenciada. Essa molecada com paralisia cerebral, nós precisamos de alguma forma pôr órteses adequada neles. Para o quê? Para evitar essas contraturas e deformidades, para eles terem uma fase de marcha adequada, dependendo da fase que ele está, para o progresso da sua reabilitação. Precisamos ter biomateriais mais leves, mais disponíveis. Então, a cabeça pensante é assim, porque a gente usou alguns anos atrás gelo para diminuir o movimento involuntário. A gente usa gelo, estimulação elétrica, calor, e a gente vê que cada um tem um efeito. Como o remédio fala, a curva da farmacocinética, a farmacodinâmica, esses recursos terapêuticos têm o seu efeito também. Imediato, depois de 1 hora, eles têm o efeito que dura mais 20 minutos, depois cessam. Então, por que não desenvolver órtese com crioterapia, com gelo, com cerâmica, com nitrogênio, para diminuir esses efeitos? Aí a criança já vem para a fisioterapia com a órtese é terapêutica, e aí ela já fica mais, vamos dizer, a musculatura relaxada, para quê? Para fazer o exercício. Do que vir para cá e eu perder 1 hora, meia hora, para adequar o tônus dessa criança, né, no linguajar. Então, assim, são esses desafios nossos, né, que nós ficamos com mente pensante para a gente falar, vou fazer uma proposta. Para quem? Um aluno de doutorado, de engenharia
de materiais, vou fazer uma proposta de mecatrônica associada a alguma coisa de monitoramento remoto para esse público, para um engenheiro elétrico, mecatrônico. Então, esse sempre é o desafio nosso, né, de estar querendo propor. Então, o que é claro e óbvio é que tem a demanda e aí nós temos o desafio de tentar fazer isso de alguma forma. E algo que é incrível, como o professor falou, ele é multidisciplinar. E acho que a gente pode dizer que até multigraduação, né? Porque desde alunos de iniciação científica, alunos de TCC, alunos de mestrado, doutorado, pós-doc, de áreas diversas, todos trabalhando junto para suprir, para acolher essas demandas e para encontrar soluções, né? Agora, dentro do próprio INIC, a gente vai com a defesa de uma dupla de alunas que passaram, né, um ano investigando o efeito da terapia por vibração na doença de Parkinson. Mas já é um pensamento que veio de respostas que a gente teve de pacientes de câncer de mama. E aí você fala, mas qual é a correlação? De onde surge isso? Né? De onde vem o intuito para uma pesquisa? Porque lá no câncer de mama a gente observou, olha, aumentou o recrutamento muscular, né? Foi uma das grandes observações do estudo. E, poxa, esse recrutamento numa musculatura que tem uma deficiência de movimento voluntário, a gente consegue fazer esse recrutamento? E aí a gente observou que num público totalmente distinto, a principal contribuição foi melhora da propriocepção. E aí quando a gente fala de pessoas com doença de Parkinson, que são pessoas que têm alto risco de queda, eles caem cerca de 4 vezes por ano, quando a doença, né, conforme a doença avança, principalmente nos estágios 2 e 3, que é quando ela ainda não está no estágio 4, que é totalmente limitada, mas quando ela ainda é funcional. E uma curiosidade, a doença, né, ela tem uma estimativa de aumentar o risco ao longo do tempo. Então, são em torno de 1% da população com 65 anos e 4% em torno de 80 anos de idade. Mas agora, cada vez mais, a gente observa diagnósticos da doença em torno dos 45 anos. Então, pessoas em idade produtiva, trabalhadores... Cada vez mais precoce, Cada né? vez mais precoce e atuantes, né? Os arrimos de família, que não param de trabalhar porque a doença ainda não é um fator extremamente limitante. Mas é uma doença que já traz muitos riscos para as atividades de vida diária, para a qualidade de vida dessas pessoas. Então, quando a gente busca formas de atenuar e permitir que ele continue atuando socialmente, e incluindo nisso desde alunos da graduação até os alunos da pós-graduação ou professores pesquisadores também, é daí que vem toda a contribuição. Todo mundo ganha. E daí, assim, de desafios, né? O que vocês, né, considerando essa ampla, né, aplicação, né, da reabilitação neurológica, né, que vocês fazem tanto na pesquisa, atendimento ali de atenção primária, né, para os pacientes, da rotina clínica aqui na universidade. Professor Mário, quantos anos já está aqui, professor Mário? Bastante tempo, né, na universidade, 22 né? 22 anos, né? Então, assim, né, considerando todo esse tempo, a professora Marcele mais recente, mas também já faz um tempo que está aqui, né, na pesquisa, docência também, né? Visão pessoal de vocês, né? Qual que é o maior... Os maiores desafios que vocês viram? O que é o mais difícil ali nessa... Quiser falar da parte da pesquisa, mas na rotina também, né? Que vocês acabam encontrando? A gente fazer pesquisa com esse público é muito difícil, professora. Ele é muito difícil porque nós temos quadro clínico que muda. Nós temos pacientes que um dia chega com um tipo de movimento, outra semana ele não está. A gente tem uma amostra muito heterogênea de pacientes. Como eu falei aqui, nós temos áreas de lesões extensas em regiões, lugares extensos. Então, a interpretação disso, a discussão disso sempre é muito difícil. A gente deu conta de fazer na Univap, uma dificuldade que nós tínhamos era a importação esses equipamentos de alto custo. Nós demos conta de sensibilizar vários engenheiros aqui dentro, principalmente professores da engenharia biomédica, engenharia elétrica, mecatrônica, de mostrar a importância que era o desenvolvimento desses equipamentos para esse público. Então, essa barreira a gente deu conta de vencer bem,
porque nós contamos hoje com um grupo de pessoas que têm o desafio, têm um comprometimento, né, de estar querendo fazer pesquisa para esse público. Porque sempre eu falava assim, nós estamos aqui, gente lá no Japão passa um fax, chega um papel lá na mesma hora. Um fax eu estou falando isso, né? Não é possível que a pessoa não consegue me ajudar com domótica, smart house, me ajudar com qualquer coisa que seja acessível para esse público. Porque a acessibilidade hoje tecnológica, ela é acessível para todo mundo, mas a gente precisa ainda disseminar isso. Sim. Disseminar que existe isso para estar contribuindo. A pessoa ela não tem que estar na casa dela e um paciente com esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, uma doença seríssima, que deixa um comprometimento muito grave para você, ela não precisa pedir uma água. Através de tecnologia hoje, ele consegue Sim. piscar um olho, levantar uma sobrancelha, ele consegue comunicar. Então é isso, né? Só que eu falo, que o desafio hoje é intelectual e pessoal, que a gente precisa formar mais grupos de pesquisas para essa área ao longo do país, eu acho. Entendi. E assim, os principais, para a gente encerrando aqui, né? Os principais conselhos que vocês dariam para os profissionais de saúde que gostariam de seguir essa área de reabilitação neurológica, quais os conselhos baseados na experiência de vocês, aí, nessa rica experiência que vocês têm? Eu acho que o primeiro ponto é o estudar. Você tem que se informar do que está disponível. Né? E hoje a gente tem muita acessibilidade para encontrar, principalmente artigos científicos, né, que é o que a gente sempre difunde entre os alunos, buscar fontes confiáveis. Né? Hoje em dia a gente tem plataformas múltiplas que buscam de diversas maneiras, que em português, inglês, traduz simultaneamente o texto quando não tem entendimento da língua. Mas o primeiro passo é estudar, é buscar a informação em fontes confiáveis. Então, buscar o que tem de atualização, o que está sendo feito, o que pode ser utilizado e entender que às vezes é muito mais simples do que se imagina. Você não precisa totalmente de um exoesqueleto. Você consegue usar um game no celular, né? Você não precisa de um recurso caro ou que não está disponível no momento, mas às vezes uma plataforma vibratória que vende no mercado, Sim. Né, nos dias de hoje. E é sempre ter o cuidado assim, de olhar a particularidade, a individualidade de cada paciente que está ali e buscar, abraçar a ideia de que você vai encontrar um recurso ou uma forma de melhorar essa necessidade dele. Então é isso. Gostariam de fazer algum comentário baseado no que a gente conversou? Deixar algum recado? Eu só gostaria de agradecer Imagina. a oportunidade, o espaço, agradecer ao professor por toda a parceria aí. E eu também gostaria de agradecer, parabenizar o INIC 2023 por esse tema da Unesco, que vem aí a calhar com uma gama de informações que a sociedade está precisando, uma sociedade que ela se moderniza e ao mesmo tempo ela precisa de ter o conhecimento, como a professora Marcele comentou, conhecimento fidedigno, né? Então eu acho que o INIC ele vem disseminar essa quantidade de artigos Sim. que são aceitos e publicados, disseminando isso para a sociedade nacional. Parabéns a vocês aí, Renata. Eu que gostaria de agradecer imensamente a vocês dois ter tirado um tempinho para estar aqui. A gente sabe, né, quantas atribuições a gente tem, quão corrido é o nosso dia, e dar parabéns, que eu sou muito admiradora do trabalho de vocês. Eu acho, quando eu entro na fisioterapia, essa questão humana, né, eu acho que já está todo mundo, todos os fisioterapeutas que trabalham como vocês, já está porta aberta para o céu aí, né, de tão bonito que é a profissão de vocês. Parabéns, obrigada por estar aqui, né? Passando um pouquinho da experiência de vocês para nós, enriquecendo aqui o INIC, né? Queria agradecer a todo mundo aí que está assistindo e agora vocês continuem com a nossa programação no INIC. Tchau, tchau!